Olá, boa tarde. Segunda-feira, 31 de outubro. A cidade de Sorocaba tem um novo prefeito para os próximos 4 anos. O vereador José Crespo, do Democratas, foi eleito no segundo turno com pouco mais de 58% dos votos válidos. Todos os detalhes da votação em Sorocaba e também em Jundiaí você confere agora no Manchetes do Cidade, que já está no ar. Votação tranquila em Sorocaba e muita gente preferiu não escolher nenhum candidato. Mais de 98 mil eleitores não foram às urnas. A soma de brancos e nulos chega a 47 mil votos. Em Jundiaí, a abstenção bateu a casa dos 58 mil votos. O deputado estadual Luiz Fernando Machado foi eleito com pouco mais de 58% dos votos válidos. Feriado de finados movimenta comércio de flores e de velas para a data em homenagem aos que já faleceram. Começamos o Manchetes do Cidade destacando a cobertura das eleições em Sorocaba no segundo turno. Quase 100 mil eleitores não compareceram às urnas em Sorocaba. Votos brancos e nulos somados chegam à casa dos 47 mil votos. Vamos ver como é que foi a votação na cidade na reportagem de Basílio Magno. O astro-rei colaborou com o dia mais importante da nossa democracia. O eleitor também fez a parte dele, comparecendo às urnas em grande número. Em frente às escolas, nenhum lixo jogado no chão. Mesmo com movimento intenso, no maior local de votação do município não havia filas. Dos 458 mil eleitores de Sorocaba aptos a votar, a maioria é mulher. Elas representam 240 mil eleitoras. Já os homens contabilizam 217 mil. Mesmo aqueles eleitores que não precisam mais comparecer às urnas, fizeram questão de votar. Com o apoio de muleta, o seu José caminhava com passos firmes até a sala de votação. Ele já tem 77 anos e, se quisesse, poderia até ficar em casa, já que o voto não é obrigatório para maiores de 70 anos. Contribuir para melhorar o estado que se encontra, a cidade e o país, né? Já o Eduardo aproveitou a folga e o clima de tranquilidade para trazer o pequeno Lucas com ele. Afinal de contas, é um momento importante. Ele diz que registrou o voto pela última vez há 14 anos. Como em São Paulo não teve o segundo turno, aí eu pude vir votar, né? O eleitor que por algum motivo não conseguiu comparecer às urnas neste segundo turno, tem até 60 dias após a eleição para justificar a ausência. Basta comparecer ao cartório eleitoral com o título de eleitor e um documento oficial com foto. Quem não justificar dentro deste prazo ficará em débito com a Justiça Eleitoral e poderá pagar multa. Olha, a apuração dos votos na cidade foi tranquila, dentro inclusive do esperado. O resultado saiu antes mesmo das 8 horas da noite. Mas eu preciso antes parabenizar toda a equipe de jornalismo da TV Sorocaba SBT nessas eleições municipais. No primeiro turno, um grande trabalho. E ontem, assim que saíam os números, a gente colocava no ar para você, nosso telespectador. Aqui na TV Sorocaba SBT ontem à noite, após o resultado, o prefeito eleito em Sorocaba e segundo colocado. Logo depois, foi a vez do prefeito eleito em Jundiaí, Luiz Fernando Machado, conceder a entrevista. Foi mais um belo trabalho de uma equipe competente e profissional, ao extremo e comprometida com a notícia. Na hora em que José Crespo recebeu a notícia e percebeu que seria o novo prefeito de Sorocaba, sabe quem estava colado nele? O repórter J. Abreu e o câmera Rodrigo Santos. É notícia, manda pro ar. Assim que a votação foi encerrada, as mídias com os dados das urnas começaram a chegar ao cartório eleitoral. A primeira sessão enviou o material 5 minutos depois das 5 da tarde. É de uma escola que fica bem pertinho. Assim que as parciais começaram a ser divulgadas, também teve início a concentração nas sedes das campanhas dos dois candidatos. Como os primeiros números já indicavam Crespo na frente, uma multidão foi se juntando próximo ao comitê no Jardim América.
Até mesmo uma ambulância estava posicionada para alguma emergência. A rua foi ficando lotada. No salão, na parte interna, ainda mais aperto. Os correligionários se espremiam para ficar próximo ao candidato. Ele estava rodeado por familiares, vereadores eleitos e outros apoiadores. A cada nova atualização, outra comemoração. Com 90,26% dos votos apurados, já é possível afirmar que o vereador José Crespo, do Democratas, é o novo prefeito eleito de Sorocaba. O candidato, que disputou 5 eleições para a prefeitura, finalmente conseguiu vencer para ser o chefe do executivo municipal. É um sonho realizado, um sonho que vem de muitos anos, mas na vida sempre tem a hora certa. Eu creio que a hora certa chegou, não só porque ganhamos a eleição, mas porque teremos uma excelente equipe para nos ajudar a reconstruir Sorocaba. Sorocaba merece 4 anos de muitas empreitadas e muito bem-estar para todos. Como não poderia ser diferente, a vitória foi muito festejada. Na área externa, um caminhão de som para pronunciamentos. O tom dos discursos foi de emoção. O ex-prefeito Renato Amari, líder do grupo político que apoiou o Crespo e candidato derrotado em 2012, falou sobre a vitória agora. Ele conhece, ele sabe o que é para fazer e eu vou estar do lado dele. Você é apenas uma pessoa que conhece um pouco, muito pouco ainda, mas um pouco de administração pública, para buscar, através das minhas conversas com ele, que ele possa encontrar os caminhos de uma forma menos sofrida, porque não é fácil administrar uma cidade como Sorocaba. Quem também discursou foi a vice-prefeita eleita, delegada Jaqueline Coutinho, que explicou o papel que deve desempenhar no futuro governo. Estaremos sempre juntos, né? Eu sempre, como delegada de polícia, sempre tive uma proatividade. E essa interação não foi só para a campanha, vai ser uma dinâmica de toda a administração do José Crespo. O resultado final foi Crespo, com 182.833 votos, equivalente a 58,48% dos votos válidos. Raul Marcelo, do PSOL, teve 129.784 votos, ou seja, 41,52%. Votos brancos e nulos somaram mais de 47 mil. Raul Marcelo chegou ao comitê do PSOL minutos após saber o resultado das eleições. A gente respeita o resultado, a população tem soberania e agora nós vamos cumprir o mandamento da população. Nós vamos para a oposição fiscalizar as promessas que foram feitas. O novo prefeito de Sorocaba vai passar o dia concedendo entrevistas. A agenda dele está muito apertada hoje, mas ele vai atender agora a TV Sorocaba SBT. Vamos ao vivo para a sede da Prefeitura de Sorocaba. O repórter Basílio Magno está ao lado do Crespo. É isso, Basílio? Boa tarde. É isso, Marazal. Boa tarde a todos. Estamos aqui no futuro local de trabalho do novo prefeito de Sorocaba, José Crespo, pelos próximos 4 anos. Ele que se candidatou aí pela 5ª vez, dessa vez foi vitorioso nas eleições de Sorocaba e teve mais de 182 mil votos. Prefeito, primeiro, antes de eu fazer uma pergunta que nós temos aqui, o candidato Raul Marcelo, que foi o derrotado, ele ligou para o senhor? Não ligou, mas eu nem esperava que ligasse. Poderia, mas não o fez. Qual a primeira medida que o senhor vai tomar ao sentar nessa cadeira aí da Prefeitura, que tem muitos problemas para resolver? Bem, antes disso, agora nos meses de novembro e dezembro, nós vamos fazer uma revisão administrativa, vamos consolidar o nosso plano de governo e escolher as equipes. Eu pretendo fazer a primeira reunião do secretariado em meados de dezembro. Portanto, essa resposta é fácil de dar. No dia 2 de janeiro, nós já teremos, não reuniões, mas atividades de trabalho para fazer com que Sorocaba resolva certos problemas que são mais prementes, o da saúde principalmente. No momento como esse é muito importante uma boa equipe de transição. O senhor já tem alguns nomes para passar para a gente? Tem alguns pensamentos, mas nós não definimos nomes, até porque a eleição foi ontem, não é? E hoje ou nos próximos dias esses nomes serão identificados. Acredito que até o final dessa semana os nomes poderão ser anunciados para que comecem esse trabalho a partir da semana que vem. Eduardo Barazal, pois não, Eduardo Barazal, é com você. Ô Crespo, primeiramente queremos aqui dar os parabéns a você, parabéns pela vitória, viu, Crespo? Obrigado pela entrevista aqui.
Eu que agradeço, Barazal, a você e a toda essa equipe do SBT. Tá bom. Ô Crespo, como é que você avalia o resultado, considerando que foram mais de 98 mil eleitores que deixaram de comparecer às urnas? Somados brancos e nulos, mais de 47 mil votos. Somados os três, quase 150 mil eleitores não votaram em ninguém. Aliás, uma votação até superior do que a do segundo colocado, que foi 128 mil, não é? O Raul Marcelo. Como é que você vai fazer para convencer esses eleitores, ô Crespo? Bem, nós tentamos convencê-los durante a campanha, pedir esse voto de confiança, mas infelizmente isso não conquistou todos os que ainda ficaram no branco, nulo e abstenções. Entretanto, esse vai passar a ser, Barazal, o principal compromisso meu como prefeito. Até o final do governo, eu quero mostrar para aqueles que votaram em mim que o voto valeu a pena, mas também quero resgatar para a atividade política, que é muito importante, essas pessoas que estão sem esperança. Algumas até odeiam a política, mas não se lembram de que a política é a administração dos impostos que a gente paga. Eu quero, ao final do governo, mostrar que existe uma política limpa, de resultados, que nós vamos trazer para Sorocaba. E com isso, na próxima eleição, até quero deixar um desafio que pretendo cumprir, diminuir pela metade os votos nulos, brancos e abstenções, porque o meu governo vai ter credibilidade. Você estava falando da equipe de transição, aí nessa transição tem uma curiosidade, não, Crespo? O seu pai passou a prefeitura para o pai do atual prefeito Panunzio. E agora o filho Panunzio passa para o filho do Crespo agora, nesse próximo final de ano, não, Crespo? É verdade, o atual prefeito Panunzio me telefonou ontem, abrindo as portas da prefeitura nesse período de transição. Ele estava viajando e temos um feriado essa semana, mas sim, a partir do dia 3 vou combinar um dia para estar com ele e alguns secretários e levando a minha equipe de transição para que esse processo possa acontecer. Ô Crespo, mais uma pergunta aqui, ela tem um elemento de um pouco de provocação, mas ela é jornalística, tá? Na minha casa, quem manda não sou eu, quem manda é a minha mulher. Não é? Na sua nova casa, quem que vai mandar? O senhor, a doutora Jaqueline ou o Renato Amari? Olha, com certeza o Renato não, embora vá ser o conselheiro do nosso governo. Ele já foi o mentor da campanha vitoriosa e vai ser o conselheiro, até porque ele nem precisa de cargo algum. Mas a primeira parte realmente nem eu sei. As mulheres estão mandando muito por aí. Na minha casa também temos isso em comum, Barazal. Agora, no governo, embora a Jaqueline seja uma guerreira, uma pessoa de tanta personalidade, nós vamos compartilhar esse governo, tal como o casal moderno tem que fazer na sua casa. Tenho certeza que ela vai ocupar posições, estará ao meu lado em tudo o que deva ser feito. Tá. Para encerrar, então, no seu principal slogan de campanha, vota no Crespo, vamos botar ele para trabalhar. Então, acho que o senhor vai ter que trabalhar bastante, viu, senhor Crespo? É verdade, essa noite nem dormi direito, Barazal. Mas sabe, trabalho não é sacrifício. Quando a gente tem vocação ou está motivado, trabalhar passa a ser um prazer, porque a gente consegue novos amigos que nos ajudam a cumprir as nossas finalidades. É assim que será. Vou motivar todas as equipes, principalmente o funcionário público de carreira, para que a gente enfrente os desafios. Muito bem, parabéns, viu, Crespo, mais uma vez pela oportunidade e pelo resultado. Estamos aguardando o senhor aqui, hein? Estamos aguardando o senhor aqui à noite, no estúdio, ao vivo do Noticiedade. Confirmado ou não? Confirmado. Estarei com vocês porque vocês são a emissora do povo de Sorocaba e da região. Ok, obrigado, José Crespo. Obrigado, viu, Basílio, pela entrevista. A seguir, a vitória de Luiz Fernando Machado, novo prefeito em Jundiaí. O Manchetes Noticiedade volta já. Voltamos a falar do segundo turno das eleições municipais desse ano. Em Jundiaí, a abstenção chegou a pouco mais de 58 mil eleitores. O deputado estadual licenciado Luiz Fernando Machado foi eleito com pouco mais de 58% dos votos válidos. Reportagem de Pedro Torres e Eduardo Bartels. Dos mais de 290 mil eleitores da cidade, 198 voltaram às urnas nesse domingo. É a segunda vez seguida que o prefeito de Jundiaí é escolhido em segundo turno. Dá pra gente escutar um pouco mais a palavra de cada um, né? Pra decidir, né? No primeiro turno eu votei num candidato, depois no segundo turno eu assisti o debate entre os dois candidatos e acabei mudando a minha opinião. Quem deixou para votar nas últimas horas não encontrou problemas. Poucas filas e corredores quase vazios. Na parte da manhã, uma mesária de uma escola estadual localizada no bairro Jardim Europa foi detida suspeita de pedir votos para um dos candidatos. Ela foi encaminhada ao plantão policial e depois foi liberada. Aqui nessa escola particular, que é o maior colégio eleitoral de Jundiaí,
a votação foi tranquila. 3 minutos. Esse foi o tempo que separou a entrada da Neurine na sessão do momento do voto. Na saída, a eleitora explicou a pequena demora. Que a digital não estava entrando, né? Mas foi tranquilo. Já o Luiz aprovou o sistema de biometria adotado nesse ano para as eleições na cidade. Foi muito mais fácil. Agora com o candidato certo... Já está na cabeça? Já está certinho já. Além de cumprir com o dever cívico, domingo foi dia de reencontros. A eleição é um bom momento para se encontrar, assim, encontrar as pessoas que a gente não vê geralmente assim, no dia a dia. Rever, lembrar da escola que a gente estudou também. Por volta das 5h30 da tarde, com a escolta da polícia, as primeiras urnas chegaram ao maior cartório eleitoral da cidade. Funcionárias da Justiça Eleitoral separavam os pendrives que eram encaminhados com os votos a serem contabilizados. Vamos aguardar que quem ganhe procure fazer o melhor, seja honesto, né, e trabalhe para Jundiaí, né? Luiz Fernando Machado, do PSDB, foi eleito novo prefeito do município, com 116.019 votos válidos, 58,58% do total. Pedro Bigardi, do PSB, teve 82.044 votos, o equivalente a 41,42% dos votos válidos. No comitê de Luiz Fernando Machado, no centro da cidade, bandeiras e muita comemoração com o resultado. O novo prefeito falou sobre os próximos 4 anos de governo em Jundiaí. Eu tenho muita preocupação com a área da saúde pública, a área da segurança pública, a área da educação, da geração de renda, emprego, a área do transporte. Então, os próximos 4 anos serão dedicados a uma gestão eficiente, uma gestão técnica, montada exatamente com esse conceito e com esse contexto de melhorar a qualidade do serviço público prestado hoje em nossa cidade. Muito bem, passou a apuração, passou aí o resultado e o repórter J. Abreu vai conversar agora com o prefeito eleito em Jundiaí. Boa tarde, Jota. Boa tarde, Barazal. O resultado da eleição foi proclamado por volta das 7:20 da noite desse domingo. A gente está ao lado aqui do prefeito eleito, então, de Jundiaí, Luiz Fernando. Prefeito, como é que o senhor avalia o resultado dessas eleições? Bom, primeiro, uma boa tarde, Barazal. Agradecê-los pela oportunidade de estarmos juntos aqui novamente, inicialmente agradecendo ao povo de Jundiaí pela confiança depositada em nós. E dizer que realmente um resultado maravilhoso, nós recebemos com muita satisfação, com muita responsabilidade, porque os desafios a partir de agora não são mais desafios eleitorais, são desafios de compor uma equipe de transição que possa realmente dar bons resultados à nossa cidade. Ora, esse período até o início do ano é de transição e a atual prefeitura é justamente o do adversário que o senhor venceu nas urnas. Como é que o senhor acredita que deve ser essa transição? Tranquila? Sem dúvida nenhuma, eu acho que a maturidade política que todos nós temos impõe uma relação institucional, uma relação que seja de respeito às pessoas. Nós temos a necessidade de fazer um diagnóstico orçamentário, temos a necessidade de avançar em algumas discussões nesse período que antecede a posse. Portanto, não vejo nenhuma razão para que nós não tenhamos maturidade política suficiente para poder fazer uma ótima transição que beneficiará somente o nosso cidadão. Prefeito, o senhor já tem pensado nessa equipe de secretariado? Isso já estava na mente do senhor? Falta muito para definir, como é que está? Nós pensamos inicialmente na equipe de transição. Nós temos uma coordenação de transição que nós vamos já anunciar e desta coordenação, desta equipe de transição, é possível que saiam nomes também para a composição do governo. Mas a nossa preocupação imediata é com a transição. Nós não vamos ainda tratar da questão de nomes de secretários, porque entendemos que isso pode ficar para um segundo momento. Ora, prefeito, como é que deve ser a primeira ação do senhor assim que assumir a prefeitura? Melhorar o serviço de saúde. Eu tenho uma preocupação enorme com a saúde pública na nossa cidade. E a primeira ação que tomaremos é exatamente a ação da melhoria do serviço da saúde. São muitas filas, muitas consultas travadas, muitos exames ainda por fazer, a nossa população sem consultas, sem médicos especialistas. Então a nossa primeira medida será a medida para que nos 100 primeiros dias de governo nós tenhamos uma saúde melhor em nossa cidade.
Obrigado pela entrevista, parabéns pela vitória. Desejamos ao senhor um bom governo para que Jundiaí possa ter um bom momento de desenvolvimento aí, prefeito. Muito obrigado a você e muito obrigado especialmente ao SBT por ter dado uma grande cobertura às eleições municipais em Jundiaí. Nós somos gratos aos veículos de comunicação que respeitam a nossa cidade e o SBT teve respeito quando pôde proporcionar sabatinas, entrevistas, enfim, com os candidatos. Muito obrigado a vocês e muito obrigado a todos os telespectadores que estão nesse momento nos assistindo. Muito obrigado. Obrigado, prefeito. Voltamos ao estúdio. É isso aí, Jota. Parabéns ao Luiz Fernando Machado. E ainda hoje, corrida em prol da campanha Outubro Rosa aconteceu no Parque das Águas, em Sorocaba. E você vê daqui a pouco. Até já.